Jó, capítulo 23, versículos 1 ao 17. Nos diz assim a palavra de Deus: Então Jó respondeu: Até hoje minha queixa é cheia de amargura, o peso da mão dele é maior que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal, exporia minha causa diante dele e encheria a boca de argumentos. Aprenderia com as palavras de sua resposta e entenderia o que me dissesse. 6. Acaso iria ele disputar comigo na grandeza do seu poder? Não, ele me daria ouvidos. Ali o correto pleitearia com ele, e eu seria absolvido para sempre por meu juiz. Vou adiante, e ele não está ali. Volto-me para trás, não o encontro. Procuro-o à esquerda, onde ele age, mas não o vejo. Viro-me para a direita, e não o enxergo. Mas ele sabe o caminho por onde ando. E se me colocasse à prova, seria como o outro. 11. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Nunca me afastei do preceito dos seus lábios e escondi no peito as palavras da sua boca. Mas ele já resolveu. Quem então pode desviá-lo? Ele fará o que quiser, pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso, perturbo-me diante dele quando penso nisso. Sinto medo dele. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso me perturbou. Pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. O Deus que não se vê. Uma das questões mais desafiadoras para os crentes, e isso em toda a história, é justamente crer, adorar, seguir um Deus que não pode ser visto. Ninguém vê Deus. A Bíblia diz que homem nenhum jamais viu a Deus. E esse foi um desafio que vem principalmente desde lá de Abraão. Abraão, ele estava numa cultura, terra de Ur dos caldeus, em especial a Babilônia, em que as pessoas tinham o seu Deus visível. E como o tinham visível? Eles construíam uma imagem na sua criatividade que imaginavam ser o seu Deus, para aspas, materializar o Deus a quem serviam. E isso estava tão impregnado na vida das pessoas daquela época, e até mais distante, que os irmãos vão de se lembrar, quando Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e o povo hebreu aqui embaixo, preocupado que ele não voltava, imaginando que ele tivesse morrido, o que eles fizeram? Construíram um Deus para si, pegaram aquele ouro, que era o ouro que Deus tinha solicitado que eles pedissem lá para os egípcios, e pediram, e ganharam até demais, a ponto de falar, olha, não queremos mais, já temos mais do que suficiente. Fundiram aquele ouro e construíram um Deus, naquele caso especial, na forma de um bezerro, o bezerro de ouro. Por isso, o segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6, diz assim: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Gosto muito dessa parte. Deus diz:
Eu que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então é ordem de Deus: não façam para vocês imagem de Deus, nem do Deus verdadeiro. Nem do Deus verdadeiro. Eu já disse aqui, eu não gosto, né? Eu prefiro ficar com a imaginação aqui de como era Jesus. Eu não gosto, não assisto filme sobre Jesus, não assisto. Eu leio a Bíblia, não é? Os 10 mandamentos, por exemplo, não preciso de novela não, e nem vocês, precisa da Bíblia, leia a Bíblia, suficiente para a gente aprender. E isso continuou sempre, esse desafio. Lá no Salmo 115, versículo 2, o salmista vai dizer que as nações começavam a perguntar: ei, onde está seu Deus? Onde está seu Deus? No versículo 3 ele responde: meu Deus está nos céus. E aí diz: meu Deus não é como o de vocês, que tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam. O nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, e não há necessidade alguma nossa de vê-lo nesse sentido. Mas pode até ser que um ou outro crente em Cristo Jesus, que aceitou o Evangelho, ainda tenha vacilo com relação a isso, mas em geral isso não acontece. Essa necessidade de materializar Deus. O problema de hoje, o Deus que não se vê, talvez seja muito semelhante àquilo que Jó estava passando, principalmente aqui nesse momento. Jó não via Deus, mas ele não via Deus cuidando dele, principalmente na hora do seu sofrimento. Ele não sentia Deus, ele não percebia Deus, ele não entendia como, diante de tudo aquilo que ele estava passando, e pior, no caso dele, sabendo que estava passando, sem ter cometido nenhum erro para isso. Talvez, como ele vai dizer mais à frente, o único erro tenha sido ter nascido. Mas ele olha, ele procura razão. Os irmãos conhecem a história. Jó era um homem afortunado, tinha filhos, tinha fazendas, tinha riquezas, tinha esposa, tinha família, e de uma hora para outra, sim, tudo foi se dissolvendo. Seus amigos souberam o que estava acontecendo, e hoje, pastor João Martins Ferreira, falando aos pastores da Ordem dos Pastores de São Paulo, lembrando que como é bom ter amigos. Os 3 amigos vieram de longe, naquela época não tinha celular, vocês sabem disso, mas de alguma maneira se comunicaram e ficaram ali do lado de Jó 7 dias, 7 noites, sem falar nada, mas o simples fato de estar junto. E aí, os amigos de Jó, em determinado momento, começam a falar. Inclusive, Elifaz, que é quem fala aqui no capítulo 22. Mas mesmo assim, mesmo com aquela companhia, mesmo com aqueles discursos, aquelas palavras, Jó sentia que algo lhe faltava. E o que lhe faltava era ver Deus. Mas sabe como ver Deus? Ver Deus agindo. Ele queria que de alguma maneira ele pudesse, quem sabe, perguntar para Deus o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Talvez para ele seria suficiente. Jó em momento nenhum duvidou da existência de Deus, de que Deus estava com o controle de todas as coisas. A gente lê isso aqui no capítulo 23 e em outros capítulos da sua história. Mas exatamente naquele momento,
Ele queria encontrar Deus no meio do seu sofrimento. Por isso que nos versículos 8 e 9, ele diz assim: eu fui para frente e não vi Deus. Eu voltei para trás e não vi Deus. Eu fui para a esquerda e não vi Deus. Voltei para a direita e não o encontrei. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço, nunca me lembro de falar certo, né? Talvez. Nunca me esqueço de uma irmã que acabara de ficar viúva, e aí os irmãos da igreja foram, os irmãos da comunidade da igreja foram consolá-la e a família, e ela disse o seguinte: eu sei que Deus existe, eu sei que Deus sabe de tudo isso, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, mas eu não o sinto. Aquilo foi bonito, uma sinceridade bonita, e aliás uma sinceridade que Deus aprecia. Deus aprecia quando nós somos sinceros com Ele, e Jó estava sendo sincero. Ele sabia quem era Deus, ele amava Deus, ele andava com Deus, mas nesse momento ele não percebia Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, ou esteja talvez acontecendo, mas já aconteceu comigo, e talvez aconteça outras vezes. Mesmo que a gente tenha uma fé robusta, mesmo que a gente tenha um conhecimento sólido da palavra de Deus, mesmo que a gente tenha uma experiência já com bastante tempo, nada nos impede de, em algum momento ou alguns momentos da nossa vida, apesar de toda essa fé, esse conhecimento que a gente tem de Deus, nos sentir assim, abandonados. Jesus se sentiu assim. Lá na cruz, ele exclama, vamos falar em hebraico, vamos ver quem lembra, hein? O que Jesus exclamou lá em hebraico, lá na cruz? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me abandonaste? Eu acredito, ou imagino que nesse tempo, muitos dos nossos irmãos que estão sofrendo por conta da Covid-19, às vezes não só por conta da doença, mas as questões econômicas, pessoas que perderam entes queridos. Meus irmãos, triste de doer o profundo da alma, você ter que sepultar um ente querido, sem ao menos poder abrir ali a urna. Como eu passei por isso no começo da pandemia, compartilhei com os meus irmãos diáconos aquele dia, eu falei assim, é o pior dia da minha vida. Uma das minhas tias havia falecido, e sequer eu podia abraçar os 5 parentes que ali estavam. Não tinha gente suficiente para carregar a urna. E recentemente, uma irmã da nossa igreja passou por isso, e tantos outros. Como é que essas pessoas se sentem em relação a Deus? Eu não duvido que muitas delas se sintam assim, sozinhas. Não vê Deus. Deu para entender? Não estou falando de ver Deus no sentido da imagem. Isso a gente não vê mesmo e não é para a gente ver. Mas não vê Deus agindo na vida. Mas eu gostaria, e vou ser muito breve, que a gente entendesse uma coisa que aconteceu com Jó, e que também acontece com a gente. E só quero que você absorva essa lição, aprenda essa lição, da história de Jó, que também é a nossa história. Não estou dizendo que pode ser a nossa história, é a nossa história. Quando Jó percebe isso, a coisa linda aqui da Bíblia, que mostra isso, é que Jó estava sentindo-se assim apenas no meio da sua história. Quase que coincidentemente, quase que
o meio também, né? Jó vai até o capítulo 42, o meio seria 21, nós estamos no capítulo 23, no meio da sua história. Porque Jó não conseguia ver sua história completa. Ele só estava vendo o meio, e o meio realmente era sofrido. E a sensação era verdadeira de sofrimento, de abandono, de tristeza. Procurava a Deus, procurava a solução, procurava a resposta e não encontrava. Mas era o meio da história de Jó. Porque lá no capítulo 42, no final da história de Jó, a gente vê lá, por exemplo, no versículo 10. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Versículo 10. Capítulo 42, versículo 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou, e ele lhe deu o dobro do que possuía antes. Como é que Jó se sentiu agora? Abandonado ou abençoado? Abençoado! Mas lá no meio da história ele se sentiu abandonado. E por favor, se coloque no lugar dele, entenda. Ele estava coberto de razão para se sentir assim. E talvez você estivesse lá no meio da sua história, coberto de razão, e talvez você esteja hoje no meio da sua história. Nós estamos no meio da história, eu vou terminar com isso daqui a pouco, com essa fala. E nós estamos vendo apenas, meus irmãos, a metade da história, a metade da história, a metade da história. A nossa história não acabou. Amém? Nós temos algumas vírgulas, temos às vezes até alguns pontos e vírgulas, lembrando hoje que é dia da língua portuguesa, uma das línguas, se não a língua mais bonita do mundo. Mas o ponto final ainda não chegou. Olha o versículo 12, a primeira parte. Assim o Senhor abençoou o último estado, a última condição de Jó, mais do que o primeiro. Lindo isso, maravilhoso, belo. Se fosse numa cena de ópera, ou num musical, estaríamos de pé, batendo palmas e dizendo, bravo, bravo. Não é assim que se porta? Não é assim, irmãos, Nete? Quando a gente vê uma obra musical que nos impulsiona, bravo, bravo. E sempre, claro, quando é bom, pede bis. O maestro volta e entoa lá mais uma música. Metade da história, meus irmãos. Nós estamos na metade da história. A nossa história não termina aqui. Essa não é a nossa história. Aliás, a nossa história não é dessa vida. A nossa história é a Jerusalém celestial. O apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, se a gente pensa em Deus só para as coisas dessa vida, aqui que nós somos o mais miserável dos homens, não tem visão. A nossa história, meus irmãos, aqui é metade. Aliás, até o último dia da nossa vida é metade. A nossa história são nas mansões celestiais, onde Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Mas como há moradas, eu vou preparar lugar para que onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Conta-se que um casal de missionários estava retornando do campo. O missionário também se aposenta. Claro, se não morrer antes disso, né? Muitos missionários são mortos no campo missionário, principalmente onde a igreja é perseguida. E aí os missionários estavam voltando para casa e num navio. E assim que eles estavam chegando na cidade onde iam desembarcar, viram uma multidão. E aí o marido cutucou a esposa missionária e disse, olha bem, que coisa linda. Nossos irmãos vieram nos receber. Olha que coisa boa, que recepção a gente voltando para casa. Mas, para a tristeza deles,
O grupo que ali estava, o grande grupo, na verdade estava esperando outra pessoa que também estava no navio. Eles foram para casa, a esposa começou a ajeitar a casa, os móveis empoeirados e tudo mais, e o marido tem disso, né? O homem tem disso, foi para sua caverna, né? Foi espairar, pensar. Aí ele voltou e disse assim: poxa, meu amor, que decepção. Nós ficamos tantos anos no campo missionário e voltamos para casa e sequer fomos bem recepcionados. Não tinha ninguém para nos recepcionar. A esposa, mulher virtuosa lá de Provérbios 30, né? Lavando a louça, diz assim: meu bem, a gente ainda não voltou para casa. A gente não voltou para casa. Nossa casa não é aqui. Nossa casa é com Jesus. A nossa história, meus irmãos, até o último dia da sua vida, até o último dia da minha vida, vai ser marcada pelo meio. Nossa história é um meio. É dor, sofrimento, tristeza. O simples fato da gente passar pela morte, como eu expliquei aqui domingo passado pela manhã, quando o salmista diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, quer dizer, custa caro para o Senhor ver aqueles a quem Ele resgatou ter que passar por esse processo doloroso, triste, que só traz dor e tristeza. Mas essa é só a metade da história. A nossa história, meus irmãos, é lá nos céus, é com Jesus. Claro que a gente não quer sofrer, nem eu que sou mais bobo quero sofrer, mas a gente passa por sofrimentos, dores, tristezas, dúvidas, medos e angústias. Mas eu sei, e eu sei que você também sabe, eu creio, e eu sei que você também crê, que um dia tudo isso terá fim. E como diz lá em Apocalipse capítulo 21, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte, porque todas as coisas não existem mais, são do passado. A nossa história é nos céus. Amém? Vamos orar para que a gente suporte o meio da nossa história. Pode ser até que a gente esteja razoavelmente bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã, meus irmãos. Esperamos que tenhamos dias de paz, mas não podemos garantir isso. As coisas estão ficando difíceis, mas a gente nunca vai se esquecer que aqui é só o meio da nossa história. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu servo Jó, que viveu toda essa linda história com o Senhor, e muito obrigado principalmente por Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador, que mostrou para nós que a nossa história não é aqui é só a metade, Senhor. Como diz o hino do cantor cristão: jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós não sabemos nem metade, Senhor, do Senhor, das Tuas bênçãos, da Tua glória, do Teu poder, das Tuas misericórdias, da Tua graça, do Teu cuidado, Senhor. Mas um dia, como diz o apóstolo Paulo, hoje conhecemos em parte, mas um dia o que é em parte será aniquilado. E nós teremos tudo do Senhor para nós e sobre nós. Ó Deus, nos abençoe. Me abençoe, Senhor. Cuida de mim, da minha esposa. Cuida, Senhor, por favor, da minha igreja querida, amada, a Primeira Igreja Batista em Parque Jurema. Cuida de todo o Teu povo, Senhor. Que todos nós saibamos que, mesmo que nós não o vejamos, como quis Jó ali, o Senhor está conosco. E nós cremos nisso. Assim cremos, pedimos, já Te agradecemos,
No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.